Eu sou o William Bezerra. E eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. E esse é o Conversandinho, o podcast que mora no interior do seu coração. E se ainda não mora, dá uma chance pra gente. Porque aqui a gente conversa sobre assuntos do interior de São Paulo, com foco na nossa maravilhosa cidade de Votorantim. E às vezes a gente conversa sobre coisas aleatórias também, mas sempre trazendo a nossa visão de quem nasceu e se criou aqui no interior. E tem episódio novo liberado toda segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui nessa plataforma. E hoje nós temos 2 recados rápidos. O primeiro é que esse episódio está sendo patrocinado pela Escola de Inglês IW Votorantim. E o segundo recado é que se você ouvir um cachorro latindo, uma criança chorando, o ônibus passando, gente, são os sons de Votorantim, é som ambiente. Faz de conta que a gente tá aí na sua casa, junto com você, fazendo ASMR. Mas amiga, vamos ao que interessa então? Vamos! Hoje, né, o dia que esse episódio está sendo lançado é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma data muito importante, né? Por isso, pessoal, hoje a gente vai dar uma de professores de história aqui no podcast e contar sobre a vida de um morador ilustre que fez história na cidade de Sorocaba, o João de Camargo Barros, ou Nhô João, como também era conhecido. E é conhecido, né? E por que nós decidimos falar sobre o João de Camargo, né? Porque, para quem não sabe, ele foi um escravizado e uma figura muito importante nos processos espiritualistas aqui afro-brasileiros. E ele também é considerado um santo popular, milagreiro, médico dos pobres e preto velho. A gente vai contar um pouquinho melhor depois. E a gente vai contar essa história riquíssima aqui, sim. Por quê? Porque o Dia da Consciência Negra não é só pra você ter feriado e não trabalhar. Como o nome mesmo diz, essa data serve pra conscientizar. É verdade. E, gente, deixa eu já fazer um aviso. Nós procuramos e colhemos informações em vários sites e portais. E algumas dessas informações acabam se contradizendo ou sendo meio incompletas. Mas por quê? Porque o João de Camargo nasceu em 1858, não tinha internet. Faz um tempinho. Não dava pra ele postar no Instagram e a gente ver a história dele com base nesses registros. Sim. Então a gente trabalhou com o que a gente achou, ok? Ok. É. Mas fica aqui, porque vai ter informação boa e aprender é legal, divertido e popular. Amiga, você gostava de aulas de história? Amigo, eu pensei em cursar história e dar aulas sobre Nossa! história. Sim, eu acho extremamente importante a gente conhecer a nossa história, principalmente história local, tá? Sim. Pra gente aprender com o passado, principalmente, não cometermos os mesmos erros, né? Importante. E eu acho que o brasileiro precisa dar mais valor pra própria história. A gente tem uma grande síndrome do vira-lata e a gente fica... Ai, porque a história americana, a história europeia. A história brasileira é riquíssima. Eu não falo só da história, o descobrimento do Brasil. Não, tem várias histórias, as próprias histórias dos povos indígenas. A gente tem muita história rica aqui. Sim. E eu acho que todo o meu respeito aos professores, mas eu acho que principalmente pelo ensino ser tão difícil, às vezes as escolas são muito complicadas, eu acho que os professores às vezes não conseguem passar essa história de forma tão rica. Eu tive professores que... Eu sempre gostei de história, mas eu não tive professores que me despertaram tanto esse desejo, assim. Às vezes por falta de recurso Por também, falta de né? recursos, né? Enfim. É E verdade. você, amigo, gostava das aulas de história? Eu gostava, mas eu tenho a mesma impressão que você, assim. Porque na minha mente, tipo, sempre, desde do começo a aula de história, ela chegava num ponto e ela parava e voltava. Chegava num ponto, Sim. parava e voltava. Pra mim, assim, na escola, o que eu lembro é sobre, tipo, Mesopotâmia, o começo das Sim. populações. Escravidão e descobrimento do Brasil. Ponto. O que você vai falar Era do só Brasil isso. é isso, exatamente. Então, tanta coisa aconteceu. É porque eu percebo também que a nossa história aqui no Brasil, ela foi apagada, sabe? Porque, Sim. por exemplo, os povos originários indígenas dizimados, Não a gente sabemos, sabe sim. muito pouco sobre eles. Acredito que muitas pessoas saibam muito, mas essas informações não chegam até a Sim. gente. E também, por exemplo, período da escravidão, período da ditadura militar. São momentos que foram apagados e que, Não, pelo a gente menos... já tem professor sendo agredido por falar de ditadura, né? Tá Teve uma notícia assim entendendo? uns tempos Então, atrás, né? E, tipo, na escola, assim, eu não lembro de ter acesso a esse tipo de informação Não, também. eu lembro de aprender sobre a ditadura depois procurando na internet, porque eu nem vi na É, escola, sabe? então. E aí, amigo, só que assim, as nossas aulas podiam até ser meio chatas na escola. Mas eu quero aproveitar pra falar que existem aulas de inglês muito legais Nossa. aqui em Votorantim. Aonde, amiga? Na IW Votorantim. Uau. Aulas divertidas em ambientes diferentões. É verdade. Sabe aquela aula chata que você ficava na escola verbo to be? Lá não é assim. É verdade. Lá é muito mais legal. E esse mês tá rolando lá na IW Votorantim uma super promoção de Black Friday. Isso Chique. mesmo. A IW Votorantim está com os menores preços do ano
pra quem se matricular este mês, o mês inteiro, tá? Não precisa esperar até o dia da Black Friday. A mensalidade está saindo de R$ 499 por apenas R$ 250. Sim, é a metade do preço, 50% de desconto, Olha amigo. só. É isso que é desconto de Black Friday de verdade, É né? verdade. E o melhor, a mensalidade é sem reajuste. E você pode fazer aula todos os dias, se você quiser. Pode bater ponto lá na IW. Pra aprender mesmo. Pra aprender. E você tem garantia de fluência em apenas 2 anos. Olha. Então, se você está ouvindo a gente, procura lá no Instagram, @IWVotorantim. Lá tem o contato deles, você já fala direto pro WhatsApp e aproveita essa mega promoção. Isso aí, gente, corre lá. E se você for, fala que você veio Ouviu pelo Conversandinho, Conversandinho, não é sim. mesmo? Isso aí. Amiga, então vamos pra história do João de Camargo? Vamos de uma entrar forma tão aqui. divertida quanto a IW ensina inglês. É verdade. O Voz João... de jornalista, amigo. Já é professor de história, né? Voz de Tem professor que de ser- história. É Qual é a verdade. voz de professor de história? Eu tinha uma professora Ah. de história fumante, que a voz dela era de velha fumante. Não, eu não sou. Eu sou professor de história saudável, anti-fumo. Pare de fumar. Não fume, nem vape, galera. Vamos lá. O João de Camargo Barros, mais conhecido como João de Camargo, nasceu em Sarapuí, aqui nossa vizinha. O meu avô tinha um sítio em Sarapuí. Ele nasceu no dia 5 de julho de 1858. Faz tempo, hein? Século XIX. E, como eu já disse, ele foi conhecido, entre muitas coisas, como Preto Velho. E o que é um Preto Velho, amiga? Conte pra nós. Pra quem não sabe, Preto Velho é uma das linhas de trabalho mais poderosas da Umbanda. São espíritos que representam generosidade, amor, humildade, e eles sempre se apresentam sob a imagem de idosos africanos que foram escravizados e morreram de velhice, tá? Então, por isso, Preto Velho, não Preto Novo. São divindades... Não é etarismo, tá, Não, gente? São divindades puras, sábias e pacientes. E pela idade avançada, eles tiveram a oportunidade de viver assim por longos anos, né? E foram ali adquirindo sabedoria e suportando as amarguras da vida. Você já foi na Umbanda, amiga? Amigo, fui algumas vezes. Eu não tenho uma religião específica. Eu tenho uma fé cristã. Tipo, eu acredito em Deus, em Jesus Cristo. Mas eu acredito de tudo um pouco. No meu quarto, se você for ali ver, tem uma santinha da Umbanda. Aí tem uma santinha de Nossa Senhora Aparecida da Católica. Então, assim, né? Tem tudo, uma pedra, um incenso. Tem pedra, tem incenso. Então, assim, o meu avô, isso vem muito de família, porque o meu avô, por parte de mãe, ele ia de manhã na católica, de tarde na Umbanda, de noite na espírita, no outro dia na Quem evangélica. ouvisse, tava lá. Ele falava, você tá falando de Deus, eu tô indo. Tipo, Sim. Deus, o Deus, né, que a gente cultua. E a minha mãe tem muito disso, ela passou muito disso pra mim, eu cresci católica, Legal. mas eu já fui na Umbanda. E a primeira vez que eu fui na Umbanda, era uma gira de pretos velhos. Olha, que legal. Amigo, e foi assim, muito intenso, de uma forma muito positiva. Foi bem interessante, assim, realmente todo esse ar de sabedoria. A pessoa que estava incorporando era uma moça super nova, assim, era uma mocinha. E aí, tipo, só que trazia toda essa sabedoria, sabe? Pra quem tem a crença, né? Legal. Foi uma conversa bem interessante. E aí, eu acho que a gente já tem que adereçar que a questão, né, que vai permear a história do nosso João, que existe muito preconceito, né, com a Umbanda, Candomblé, religiões de matriz africana, né? Sim. E eu acho que esse preconceito, quem tem preconceito tem que enfiar no cu É. o preconceito e deixar as pessoas viver em paz, Sim, assim, se tipo, joga na fogueira, né, querida? se joga na fogueira. E você, amigo, já foi na Umbanda? Já fui, amiga, eu fui uma vez. Antes de ir, eu já via vídeos, pesquisava sobre, me interessa. Eu cresci na espírita, né? Minha família, por parte de mãe, é espírita, por parte de pai é quadrangular. Espírita totalmente kardecista, contrário. né? Isso. Mas, assim, eu sinto que o espiritismo, apesar de, dentro do espiritismo, a Umbanda não ser tratada com o respeito que deveria ser tratada, eu vejo que são primas, assim, Sim, entendeu? total. Tem ali essa ideia de reencarnação, de contato com os espíritos, com o Sim. mundo espiritual. Obviamente que a Umbanda, o Candomblé, elas têm uma história muito mais antiga e de resistência Sim. e tudo mais do que o kardecismo. E eu fui numa gira de Pombagira e Exu, né? Foi uma experiência muito legal, amiga. Gostaria de voltar mais vezes. Porque eu fui antes da pandemia, foi tipo uma semana Eu fui antes antes de da começar. pandemia também. E aí eu não consegui voltar mais, assim, mas tenho vontade. É porque Legal. eu penso que, tipo assim, se eu for começar a frequentar, eu acho que é legal você se envolver, trabalhar, Nas ajudar. E atividades, no aham. momento eu não tenho essa disponibilidade, Você assim, sabe que entendeu? a primeira que eu fui, que foi de Preto Velho, o Preto Velho, né, que estava ali me atendendo, falou exatamente isso pra mim? Então, Tipo, falaram assim pra mim, porque eu até...
Enfim, né? Falei várias questões que ele conversando, mas eu falei sobre sentir que eu precisava me reconectar com a minha espiritualidade, mas que nenhuma religião me apetecia muito. Tipo, eu não consigo olhar pra uma e falar, quero frequentar esta igreja ou este centro, enfim. E aí, me marcou muito, assim, essa fala. Era uma senhora, era uma preta velha, né? E aí ela falou pra mim que eu tinha, faz um tempo já, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos na época. E ela falou, a Fia tem muita coisa pra fazer. A Fia não tá preparada nesse momento pra se envolver na igreja. A Fia vai, na igreja, né, no centro, enfim. A Fia vai se envolver, a Fia tem uma espiritualidade, a Fia vai ajudar muita gente com as mãos. Aqui eles fazem um negócio, acho que ela tava falando de reiki. E eu realmente sinto que eu tenho bastante energia, assim, espiritual. Assim, enfim, né? Pra quem acredita. E aí ela falou, mas agora não é o momento, Fia. Não fique com isso na cabeça, com a cabeça pesada. Quando for pra ser, você vai vir e vai ajudar e vai se engajar. Legal. E aí eu fiquei, nossa, que legal. Que é exatamente isso que você falou. Que eu também sinto que eu precisaria ir, mas pra me envolver. E nesse momento tem muita coisa acontecendo, assim. Um dia, quem sabe, né, amiga? Vamos lá, amigo. Amigo, e eu vou continuar contando mais um trechinho da história do João de Camargo. Beleza. Tá bom? Como já dissemos, ele era uma pessoa escravizada. E aí, como escravizado, herdou o sobrenome de seu antigo dono. Popularmente era conhecido como João de Camargo e mais tarde Inhô João, Por como isso você que contou de pra gente. Camargo, né? É, Tipo, do que Camargo. era do Camargo. Horrível. Ele era filho de Francisca Paula de Jesus, que era conhecida como Nhá Chica, e de pai incógnito. Nhá Chica também fazia algumas práticas de curandeirismo. E aí, o João de Camargo cresceu na fazenda onde nasceu e não teve acesso à educação escolar, sendo analfabeto, que em 1800 e pouco, né, era comum. E após a Lei Áurea, sancionada em 23 de maio de 1888, aí ele saiu de Sarapuí e veio para Sorocaba. Foi para Sorocaba, que não estamos em Sorocaba. E aí, nesta cidade, trabalhou como cozinheiro. Saiu 2 vezes de Sorocaba e em uma dessas vezes conheceu Escolástica do Espírito Santo Maduro, com quem ficou casado 5 anos. Ficou casado com o próprio Espírito Santo, Escolástica Maduro, amém. Em 1893, ele se alistou como soldado voluntário no Batalhão dos Voluntários Paulistas e deu baixa em 1895, quando terminou a Revolução Federalista. Da baixa, tipo, sair do exército, né? E o que foi, E amiga, a foi? Revolução? Um breve resumo da Revolução Federalista, se você, assim como nós, não aprendeu sobre isso na escola ou não lembra. Breve, bem breve. A Revolução Federalista foi um conflito ocorrido na região sul do Brasil entre os anos 1893 e 1895, 2 aninhos aí, que expôs a divisão entre os republicanos, isto é, entre os que defendiam maiores poderes para o presidente da República e os que apoiavam a descentralização do poder com maior participação dos estados. Então era tipo, mais poder pro governo federal, menos poder pro governo federal, e as pessoas gostam de se matar. Entendi. Enfim. E ele foi um soldado. Ele foi um soldado. Aí ele saiu, né, em 1895, quando terminou a Revolução, e ele retornou para Sorocaba para começar a vida. Legal. Aí ele trabalhou em vários empregos para sobreviver na lavoura e olarias. Olarias é um local destinado à produção de objetos que utilizam barro ou argila como matéria-prima. Ah, tipo um forno gigante. Tipo um forno. Assim. Acho que tem na Fazenda Ipanema, se eu não me engano. E aí, amigo, nossa, aparentemente Sorocaba era um polo de empregos, né? Porque a pessoa via pra Sorocaba procurar emprego. Será que era porque era a capital da região? Acho que já era uma cidade Metropolitana. grande, né? Tipo, É já porque Sarapuí tinha... até hoje é pequenininho, né? Imagina em 1800 então, e pouco. eu acho que por isso, assim, tinha mais oportunidades de trabalho. Legal. E aí, continuando a história do nosso João de Camargo, muito jovem, começou a receber algumas influências religiosas das religiões africanas, crenças populares e práticas de curandeirismo por intermédio de sua mãe Francisca, Nhá Chica, e do catolicismo, com sua sinhazinha, que eu acho que era a dona, né, quando ele era escravizado, Ana Teresa de Camargo, e também com o Monsenhor João Soares do Amaral, através de seus sermões. Essas diversas influências estimularam nele uma fé fundamentada no sincretismo entre os cultos afro-brasileiros e o catolicismo popular. É tipo quando você junta crenças de mais de uma religião, isso, né? Então ele bebia de várias fontes, ele teve várias Isso. influências. Será que ele era meu avô? E querendo ou não, muitos brasileiros são assim, né? Eu vejo, por exemplo, tem Eu sou muito super! Então, tem muito católico que é espiritólico, que a pessoa Sim. acredita no catolicismo, mas tem o pezinho ali no No espiritismo. espiritismo. Normalmente religiões, assim, de cunho evangélicas, são mais fechadas.
E péssimas. São mas... mais chatas, É. sim. E aí, em 1897, o João de Camargo iniciou-se na trilha do misticismo, virou jovem místico. E ele tinha o hábito que adquiriu com Inha Chica, sua mãe, de acender velas e rezar ao pé da cruz, e nessa época já efetuava em algumas curas. Legal. E aí, em 1906, já profetizado, como diz o povo, construiu a pequena capela em frente à Estrada da Água Vermelha. E daí em diante, dedicou-se exclusivamente à sua missão, né? Que tá aqui entre aspas, que é a missão de curar as pessoas, enfim, de de levar espalhar essa- essa palavra de sincretismo aí. Amiga, e outra figura que marcou a vida do João de Camargo Quem foi? foi o Alfredinho. Quem foi Alfredinho? Foi um menino que morreu em um acidente com um cavalo. Olha que horror. O que causou um grande impacto em todos os habitantes aqui da cidade e se transformou em um mito local. Ah, Entendeu? Tipo o que a gente falou no episódio de cemitérios, que tem os santinhos. que as crianças morrem e vira santa. Então. Aham. O Alfredinho, amiga, ele teve até uma cruz que foi posta próximo à Estrada da Água Vermelha, pra rememorar os transeuntes de sua morte. Entendi. A Estrada da Água Vermelha deve ser ali a Barão de Tatuí, né? Aham. Estamos falando de 200 anos atrás. Aí ocorreram os primeiros fenômenos mediúnicos com o João de Camargo, né? Conte pra nós. Ó, o Monsenhor João Soares do Amaral, que a gente já falou ali, que ajudou ele nessa fase mais difícil da vida dele, depois que desencarnou, o João, né, o de Soares do Amaral, ele passou a ser o guia espiritual, o Ah, o principal Monsenhor, guia então, espiritual virou guia do espiritual João de do Camargo. João. É, pra Tá. quem não sabe, no espiritismo, nas que é um guia religiões de espiritual? matriz, isso, de matriz africana, nós temos nossos guias espirituais, que são pessoas que vibram na mesma frequência que a gente, que estão do lado de lá. Que já desencarnaram. Exatamente. Todo mundo tem guias espirituais, é tipo um anjo da guarda, em outras palavras, né? Legal. Por exemplo, Chico Xavier tinha o Emmanuel, Ah, que era o tinha. guia espiritual, que hoje em dia o Emmanuel está encarnado e o Chico está lá. Verdade? É, amiga, você não sabia? Não, O conte essa Emmanuel- fofoca espírita Fofoca para mim. espírita. Chico Xavier faleceu em 2000, né? Se eu não me engano. É, 2000, 2000 foi em algum pouquinho, jogo, aham. acho que 2002, durante o jogo da Copa. Aham. Inclusive, ele falava que ele ia morrer num dia em que o Brasil estivesse em festa. E ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa. Amigo. É. E aí, antes dele morrer, o Emmanuel reencarnou. Então, ele tá aqui na Terra e hoje em dia o Chico Xavier é o E guia do Emmanuel. quem que é o Emmanuel Não reencarnou? se sabe, não sabemos? se sabe. E como é Fala- que você sabe que ele reencarnou? Ah, os espíritas falam, porque o Dizem. Chico Xavier falava. Inclusive, parece que ele foi até visitar na maternidade, não sei se é verdade, porque os espíritas Que adoram legal. inventar uma história. Mas é interessante, assim, legal. parece que ele tá aqui no interior de São Paulo. Vamos achar essa inclusive. pessoa e entrevistar. Quem é Emmanuel? Emanuel. Emanuel. É, Se você estiver escutando, conte pra nós. Então, já vi várias coisas que falavam que ele ia, tipo, causar, mas causar no bom sentido, mas até agora. Emanuel, faz favor, Emanuel, né? Pelo amor cause, de Deus. por favor. É. Amiga, voltando para a história do Nho João, tá? Em 1905, quando ele caminhava. Ah, um detalhe que a gente ainda não falou é que ele teve um problema com álcool, tá? Durante a vida dele. Tá. Aí, em 1905, quando caminhava pela Estrada da Água Vermelha, parou para rezar ao pé da cruz de Alfredinho. E aí, chegando em casa, por volta da meia-noite, começou a sentir coisas estranhas e Fome? ver coisas estranhas. Não, amiga. Luzes, ventos e outros ET? sinais. Pode ser, será ETs do passado? Ah. Por causa desses fenômenos, às vezes ele era considerado louco. Como todo gênio e pessoa assim. Genésio Machado, no livro João de Camargo e Seus Milagres, cita: João de Camargo foi uma dessas pessoas que, a seu tempo, se revelaram, entre aspas, seres especiais, dotados de poderes misteriosos e predestinados a cumprir certas missões em seu meio, após terem vivido experiências mitológicas, esotéricas, místicas ou religiosas. Entendi. E aí, amiga, entre as vozes que ele ouvia, a mensagem principal era pra ele parar de beber. Tá? Era uma mensagem muito clara isso. E uma vez, segundo a voz que ele falava, o álcool o impedia de receber a missão designada. Ah, dizem isso mesmo, que pessoas Sim. mediúnicas, o álcool dá uma fechada pra pessoa Atrapalha, receber, né? Aham. Além de estragar o corpo dele, né, Sim. obviamente. Aí, em 1906, ele recebeu uma visão ao pé da cruz do menino Alfredinho, Ah, que lhe indagava o porquê de sua permanência ainda na bebida e a necessidade de parar pra incumbência recebida. Então, assim, para de beber que você precisa assumir sua missão. precisa baixar os cara. espíritos em você, É, caralho. exatamente, pelo amor de Deus, tá atrapalhando aí sua vida.
Aí o Nhô, João, ficou nervoso, assim, assustado, e ele fugiu pra serra, como quem vai ali pra Capela da Penha. Tá. Mas novamente ele ouviu uma voz que dizia para que ele não se perturbasse, que ele devia voltar e se preparar a fim de construir uma igreja no bairro da Água Vermelha, longe da cidade, que na época a cidade ainda não tinha chego ali, né? Entendi. Aí, amiga, a partir desse encontro paranormal, o João de Camargo passou a praticar a caridade, a cura, bem como a organizar o espaço que foi designado ali para ele. Então Entendi. começou a construir a igreja dele. Aí, amiga, com a ajuda de familiares, de pessoas simples, o João de Camargo ergueu a capelinha às margens do córrego da Água Vermelha. Ah, legal. Era menor Aham. do que é hoje em dia, que Sim. tá ali na Barão de Tatuí. E aí, em 1910, a capela foi ampliada, então foi aumentando aos legal. pouquinhos. Só que em 1913, o João de Camargo foi processado Por quê? sob a acusação de prática de curandeirismo. Ai, gente. Caça às bruxas agora, né? Sim. Mas ele foi absolvido, amiga. 1913, o ano da libertação. É. E aí, para proteger o novo culto de perseguições, ele fundou na capela a Associação Espírita e Beneficente Capela do Senhor do Bonfim, que foi reconhecida como pessoa jurídica em fevereiro de 1921. E é um templo de uma religião sincrética, ou seja, junta é de tudo várias ali. coisas, Mistura né? o catolicismo popular com os cultos afro-brasileiros. E você já foi lá, amiga? Amigo, fui. Conta pra Fui gente. 2 vezes. Uma vez eu acho que eu tava de férias. E quando eu tô de férias eu gosto de passear, assim. Ficar tipo, nossa, não estou fazendo nada. Vou para algum lugar que eu nunca fui. Aí, sei lá, eu tava andando por ali e falei, vou entrar aqui. Porque fica bem na Barão de Tatuí, né? Sim. Quem trabalha ali pro centro e mora em Votorantim passa direto Eu ali. passo na frente todo dia. Então, quando eu trabalhava em Sorocaba, eu passava direto ali. E aí, um dia eu falei, vou entrar. Uhum. Nossa, que lugar de paz. É. É um dos lugares mais de paz que eu já entrei. Eu não sabia muito da história de João de Camargo. Uhum. Nem sabia direito o que que era ali, se era uma igreja, o que que é. Eu nem sabia. Eu falei, vou entrar, tá aberto que eu vou entrar. E é muito legal, tipo, tem muita coisa, é bem isso. Tem santo, tem coisa da Umbanda, tem Bíblia Católica, tem um monte de coisa. Tem uns santos lindos, você vai entrando, assim, lá no fundo tem uns santos grandes. E é um lugar, assim, quando eu passei pela porta, nossa, veio uma paz, assim, Que sabe? legal. Tipo, um ar leve, gostoso. Ai, fora que é lindo lá. Ai, eu amei. Legal. Eu amei. Fui 2 vezes e uma segunda vez tem um espaço lá de acender vela. Ah, Aí eu fui uma, velário, né, que fala. eu fui uma segunda vez que um parente meu tinha falecido e eu fui lá acender uma vela. Legal, amiga. Amiga, eu já tinha ouvido que o corpo dele tava lá, mas a gente Mas é fake descobriu news. no último episódio aí de cemitérios. Antes do é último, isso, no episódio do dia 6. que é mentira, ele tá lá no cemitério da Tá no saudade. cemitério Então da você pode ir lá visitar também o É. túmulo dele, deixar ali uma velinha, É acender uma verdade. vela. Amigo, e continuando mais um trecho da história do nosso querido João de Camargo, você falou que ele foi processado, né, pelo Sim. coisa. E você sabia que, né, diz aqui que ele contrariava os padrões estabelecidos e ele foi preso. Mais de 17 vezes. Amiga, foi perseguida. Pela prática de curandeirismo. Que engraçado, né? Mas olha isso, sempre tratou seus detratores com doçura. Olha só. Seus discípulos diziam que João de Camargo curava várias doenças utilizando apenas óleos e ervas. E aí a Igreja Católica adora falar, usa a erva, bruxa, queima. É. E aí pessoas de várias partes do Brasil e do exterior o procuravam em busca de auxílio. Olha, E aí ele consagrou sua vida aos necessitados. que legal. Tornou-se famoso e foi tema de livros, artigos, dissertações de mestrados e do filme Cafundó, estrelado por Lázaro Ramos e dirigido Olha. por Clóvis Bueno e Paulo Betti. Paulo Betti, Que é de Sorocabano. Sorocaba. Esse filme acho que foi gravado em Sorocaba Que também. legal, alguns amigo. takes, na Precisamos capelinha, assistir, né? não É assisti verdade, ainda. é verdade. E aí, pai João de Camargo, né, que ele também era pai de santo, a gente falou, desencarnou, né, morreu, em 28 de setembro de 1942. Aí, viu bem, né, porque ele nasceu em 850 e pouco. 58 é Viveu quase uns 100 90 anos, né? né? Em Sorocaba, né, e foi sepultado, tá escrito aqui no Cemitério da Saudade. E após a sua morte, a Capela Senhor do Bonfim ficou fechada durante 5 anos por questões judiciais. Pois, olha, Escolástica do Espírito Santo Maduro, sua ex-esposa, requereu parte do espólio. Mas espólio do quê? Sei lá, devia ter peça de valor, sei lá, peça de ouro, Ai, lá, que alguma coisa assim. bacana. E aí o quarto dele na capela até hoje é preservado, o quarto legal, do ele João de morava lá, Camargo. então. É, e a sepultura de João de Camargo é uma réplica da Capela do Senhor do Bonfim, construída em 1948 por João Massa, um de seus devotos, e é visitado por um grande número de devotos. Amiga, eu quero ir lá ver. E é verdade. Pra quem não sabe, o William é turista de Eu cemitérios, sou, é. falamos disso no episódio aí, ouve lá. E aí a devoção cresceu muito após o seu falecimento. As pessoas adoram uma gente morta, né? É. E
aumentou ainda mais o respeito pelo culto sincrético que ele praticou em sua vida. Que legal, amiga. Muito importante. E, amiga, segundo os sites e Patrimônio e o da Prefeitura Municipal de Sorocaba, a capela, né, do João de Camargo foi tombada em 1995 pelo Olha, o ano que a gente Conselho... nasceu. Pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba. Gente, tombado não é que eles jogaram lá pro lado. É tombar como patrimônio histórico. Quer dizer, não pode mexer nela. Acho que não pode mexer na fachada, tem um monte de coisa assim. Tipo, se for reformar, tem várias regras, assim. O que tá certo, é um ponto histórico da cidade, né? Com certeza. Você sabia disso, amiga? Não. Legal, não sabia né? que era tombada. Descobri isso. E, aliás, amiga, é uma das poucas edificações aqui da cidade de Sorocaba que são tombadas pelo patrimônio histórico. Olha, não sabia disso. E é uma cidade, Sorocaba tem 300 e poucos anos, só isso, poucas. 369, Então, tinha que ter muitos outros, né? Enfim. Quem frequenta lá, amiga, fala sobre a energia que você falou, né? viu? Que é muito poderosa. Sobre a água fluidificada. Ah, tem também. Eu que tomei fica, aguinha. fica disponível pra quem quiser tomar logo na entrada da igreja, que é uma água que ajudaria na cura espiritual. Eu tomei, foi Adoro ótimo. água fluidificada. Ai, Parece que ótimo, desce né? melhor do que água normal. Nossa, não assim, tem? você toma aquela aguinha, se hidrata e hidrata o espírito junto. Meu, e você vê aquele negócio que, tipo assim, as pessoas... uma foto microscópica dos cristais d'água que a pessoa fala, tipo, ódio, raiva, aí fica feio. Aí se a pessoa fala, amor, alegria, fica bonito. Não, amigo. Você nunca viu? Não. É igual aquele negócio do arroz lá que você fica falando pro arroz. Você é feio! Ele apodrece. Você fala, você é bonito! Ele dura mais. Você nunca viu, amiga? Amigo. É real isso, o poder das legal. palavras. Bom, não sei, às vezes é só um mito da internet. Mas eu acredito nisso, porque se você fica falando assim, dor, solidão, Você atrai tristeza. essas coisas, Você não vai né? ficar triste? Você fica falando, eu tô triste hoje, eu tô triste. Sim. Nossa, Mano, eu tô vejo triste. na pandemia, era notícia triste todo dia, tava todo mundo fudido da cabeça, Então, né? exatamente, amiga. E aí, amiga, a capelinha, ela passou por um processo de restauração e continua recebendo diariamente um expressivo número de visitantes, tá? A primeira capelinha foi erguida em torno da Cruz do Alfredinho, Ah lá, viu? legal. Na altura da esquina da hoje Rua João de Camargo com a Avenida Barão de Tatuí, lá em 1906. E logo após, construiu-se um pequeno cômodo para servir de Nossa. cobertura a um poço. Rua João de Camargo. Acho que foi. Agora eu sei por que esse nome de rua é familiar. É a rua do meu gastro. Aí você ficava, Rua João de Camargo, número tal. E sabe quando acende alguma coisa, mas você fica tipo, mas por que eu penso dessa? É por causa do João de Camargo, Viu? meu Agora gastro você na rua sabe. João de Camargo e tem uma doceria ali na esquina maravilhosa. Pra quem não sabe, fica ali do lado do Gepasse, né? Do Gepasse, Bem né? ladinho Ótimo ali. pai de santo e ótimo nome de rua que tem doceria. Tá vendo? Aí já no ano seguinte, né, em 1907, em virtude do grande movimento provocado pelos fiéis que iam até lá, Sim. foi providenciada a construção de uma capela maior em frente da outra. Sim. Ali se Então você tem vê realmente, duas, parece que é sempre uns puxadinhos assim, Tem né? duas, É super bonitinha. E, amiga, essa capela, que depois de várias reformas, a partir de 1908, ainda hoje existe e serve de ponto de culto e romaria aos crentes legais, de todas as partes do país. Sim. O conjunto é formado pela capela principal, né? Com seus altares laterais. Tem um arco cruzeiro e altar-mor, que é tipo, acho que o altar principal, assim, né? A sala lateral, onde são preservados instrumentos da Corporação Musical São Luís e a mobília pertencente ao Monsenhor João Soares, olha que tá lá, foi adquirida Legal. pelo João de Camargo. Seguindo a sala lateral, tem acesso uma outra maior, onde funcionou a escola mista, que hoje abriga um pequeno auditório para as reuniões da associação, né? Das pessoas Legal. que vão estar lá. Ao fundo da capela principal encontra-se a Sala do Bom Conselho do Bispado Amaral, abrigando imagens e fotos de personalidades sorocabanas, como verdade. o Doutor Braguinha, já contamos a história dele aqui há muito tempo atrás, Sim. Inácio de Pereira da Rocha, a gente precisa descobrir quem é essa pessoa, e o Monsenhor João Soares. É verdade, né, eu acho que é outros. essa do fundo que tem umas imagens maiores que eu falei. Legal. E o quarto que pertenceu a João de Camargo, como você falou, com a sua cama, guarda-roupa, objetos, até sapatos e roupas continuam preservados lá. Muito legal, Legal, né, amigo? Olha, dá pra gente fazer um turismo histórico nessa cidade que as Dá. pessoas nem sabem. E aí tem um trecho, amigo, de uma matéria do jornal Cruzeiro do Sul que conta histórias curiosas sobre o João. Meu amigo João, já Conta tô aí, íntima. amiga. É íntima do João. E aí, o que não vou ler, né? O que não faltam são histórias de graças alcançadas, das mais variadas possíveis. Legal. E não apenas quando Nhô João em pessoa curava, mas depois de sua morte também. E uma dessas graças foi alcançada recentemente, eu não sei de quando é a matéria, talvez não seja tão recentemente, mas século XXI, por uma criança.
Quem contou preferiu não se identificar e nem ao hospital para preservar a imagem do hospital e não assustar outros Ah, tá. pacientes. Então a gente sabe que essa menina tava num Num hospital daqui da provavelmente cidade. da cidade É. de Sorocaba, né? Mas a pessoa não quis se identificar. Aí qualquer tour, qualquer fofoca, qualquer história. Essa menina estava hospitalizada e um dia falou para a mãe não ficar preocupada que ela iria ser curada, porque um senhor que a visitava todos os dias tinha falado isso para ela. Quem era esse senhor? A mãe ficou intrigada e achou estranha a tal visita. E foi falar com os diretores do hospital, falando que tem velho vindo visitar minha filha aqui, o que tá acontecendo? E então colocaram segurança para vigiar a porta do quarto da menina. Não foi visto ninguém entrar, mas ela afirmava ter recebido novamente a visita. Mais tarde, depois de curada, a mãe, que era devota de João de Camargo, foi com a filha até a capela para agradecer. Então a criança, ao ver a foto do místico, apontou para a mãe que era aquele homem que a visitava no hospital. Olha, que legal, Legal, amiga. né, Pode ser uma amigo? história de terror pra algumas pessoas, mas eu achei bonito. Não, eu achei fofo, É. ele curou ela. É, tal, ele era uma tava indo presença ajudar. boa, né? Era uma presença Tem boa. muitas histórias disso, assim, né? Que a pessoa fala, ai, tinha um enfermeiro que vinha aqui. Ele fala, não tem nenhum enfermeiro assim aqui. Sim, então, eu acho que, tipo, É. é que a gente tem muito, espírito É, aterrorizante. Mas tem espíritos Mas do tem bem. espíritos do bem, Que exato. legal, amiga. Eu acredito. E tem outra história também. Conta aí. O guardador de carros Milton Macena de Lima, esse identificado, né? Afirma que experimentou uma graça. Abre aspas dele. Eu não tinha casa, morava em um barraco em uma área que faz fundo com a igreja. Mas eu não achava certo, porque quando é invadido não é da gente. Morei 8 anos ali, mas um dia pedi para o João de Camargo me ajudar a conseguir uma casinha. E eu fui juntando dinheiro, olhando carros em frente à igreja. Foi assim que consegui comprar um terreno no Parque Esmeralda e aos poucos fui construindo. Agora já estou terminando, só falta Legal. rebocar. Gente, lembrando que ele pediu em forma de oração, né? Sim, relata, né? Aí tem um outro. Também o devoto Marcos Eduardo Rosa Pereira conseguiu uma graça. Ele disse: eu sempre peço proteção e já alcancei muitas graças. Comecei a trabalhar como guarda e hoje dou aula em 3 faculdades de direito e ainda ministro um curso de formação de guarda. Olha só, gente, várias graças alcançadas, desde cura de doenças até bens materiais mesmo, Mas né? eu acho muito legal isso, porque pensando nisso, pedindo isso, a pessoa já movimenta uma energia, né? Ela já Sim. coloca aquele negócio pra correr. jogo, né? E aí já tem essa forcinha espiritual que eu acredito. Eu acredito porque, também, se amigo. você não acredita, é problema seu. E aí tem mais uma história aqui. Claudinei Brito, que é administrador da capela, cita o caso de uma moça com problema de loucura. Tá na escrito na época- matéria, tá? Diagnóstico, problema de Ih, loucura. amiga, eu acho que eu tenho. Ainda na época em que o João era vivo. Aí o administrador tá. da capela contou essa Então história. faz sentido falar assim, porque realmente naquela época a pessoa... 1900 e bolinha, ela né? tinha... A pessoa tossia Problema de loucura. louca. Sim. Aí, abre aspas. A moça vivia amarrada na casa Ai, que horror. e os pais, quando souberam das histórias de cura, a levaram para falar com o João de Camargo. Ele então disse para os pais soltarem a filha e eles, apesar do receio, fizeram o que João mandou. A moça passou a varrer o chão da igreja e Nhô João falou para deixar que ela estaria varrendo a própria sujeira. Depois disso, a moça saiu boa e nunca mais teve problemas. Conforme Claudinei, o que basta é ter fé. Aí ele disse: a dúvida é um problema. Se a pessoa pedir com fé, ela recebe. Ensina. Olha, Amigo, eu acredito muito na questão da fé também. Eu também. Acredito muito, obviamente, né, na ciência, vacina gostoso demais, né? Mas eu acredito também que tem componentes que a gente não conseguiu provar Sim. cientificamente ainda que existem, mas que existem energias. É o que você falou. Você fala pro arroz lá que ele é mal e ele cresce mal. Eu acredito. E Eu você, também, amigo? amiga, eu também. Eu já falei aqui algumas vezes que, tipo, tem dias que eu acordo meio ateu, assim, tipo, ai, o mundo é horrível, Deus não existe, péssimo, somos apenas uma massa orgânica. Mas tem dias que eu acordo, tipo, bruxa. Tipo, Você é netas das bruxas? talvez. Não, sua avó é católica. Não, minha avó é católica, a outra é pastora da quadrangular. Então não sou, eu sou a bruxa mesmo. Você é a bruxa mesmo. sou Então a tá bruxa. bom, então tá certo. Amigo, eu já falei, né, que eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé, assim, tipo... Já precisei de coisas também e pedi, assim, com fé. Sim. Eu sou consagrada a Nossa Senhora Aparecida. Que é isso, amiga? Eu fui batizada lá em Aparecida do Norte, no santuário. Meu pai fez uma promessa e tal, e aí
Porque minha mãe tava com dificuldade de engravidar, e aí meu pai fez algum tipo de Conta promessa. pra gente, amiga, essa história. Eu nem sei com detalhes, mas tipo assim, meus pais ficaram uns 8 anos depois que eles casaram pra me ter de filha, porque não tava conseguindo engravidar. Acho que meu pai teve que fazer algum tratamento. Não foi inseminação, mas algum tratamento de fertilidade, enfim. E aí eu acho que numa dessas, meu pai, sempre muito católico, fez uma promessa pra Nossa Senhora que acho que se eu nascesse com saúde, né? Se eu conseguisse engravidar. Minha mãe também teve um aborto espontâneo antes de mim, né? Então, né? Era uma situação delicada. E acho que nessas meu pai fez uma promessa de que ele ia me batizar em Aparecida do Norte e me consagrar pra Nossa Senhora. Consagrar é tipo me dar pra ela, assim, como se ela fosse minha guia, sabe? Tipo, eu sou entendi. consagrada dela, de Nossa Senhora. Então, eu fui batizada lá. Com 1 ano e meio, acho. 1 ano, 1 ano e meio. Você não foi batizada em outro lugar, só lá, direto lá? Não, só lá, direto lá. Eu não fui Olha, batizada, que tipo, aqui em chique. Votorantim. Nossa. Dá licença, E o que meu tem ser batizada em amigo? Votorantim? Eu Dá fui. licença que eu na fui pra matriz. Aparecida do Norte. E aí, meus padrinhos também sempre muito católicos, né, e tal. Até hoje frequentam a igreja, trabalham na igreja lá em São Paulo. Meus padrinhos são de São Paulo, meus padrinhos de batismo, né? E aí, eu fui batizada lá. É óbvio que eu não lembro, né, que eu tinha 1 ano e meio, mas eu já fui lá algumas vezes depois, né, vi o lugar de batismo. Amiga. Como eu disse, hoje eu não sou mais católica, eu cresci católica, fui até coroinha da igreja, mas tenho muita fé. E Nossa Senhora eu sempre falo que são as minhas pretas, que é a Nossa Senhora Aparecida. E uma vez me falaram que uma das minhas guias da Umbanda é a Nanã, que também, né, tem uma figura negra. Então eu sempre falo que são as minhas pretas que me protegem, que é Nossa Senhora Aparecida também, né, tem uma figura negra. E eu tenho principalmente a imagem das duas, assim, no meu quarto. E sempre que eu tô, tipo... Eu acredito muito nessa questão da fé, porque sempre que eu tô aflita, passando por algum momento difícil, de dúvida, eu sempre rezo com muita fé, principalmente pra Nanã e pra Nossa Senhora Aparecida. E dá certo, assim. Tipo, não que, queria tanto 1 milhão de reais. Não é assim. Tipo, iluminar o caminho, Mas, tipo, assim, né? iluminar o caminho. E as coisas parecem que começam a se desenrolar, sabe? Então, eu tenho muita fé, assim. Eu também. Amiga, e tipo assim, eu acho que algo que é muito maior do que isso, você acreditar ou não, é entender que essas pessoas, por exemplo, o João de Camargo, ele foi uma personalidade de muita caridade. Sim. Tipo, ele ajudava as pessoas. Independente da espiritualidade, Exatamente. E foi uma personalidade de impacto aqui, Sim. tanto na nossa região quanto no Brasil, porque muitas pessoas têm né? no Até do João. exterior Sim, vinham, né? então, e até hoje tem ele como uma figura mesmo espiritual. Sim. E eu acredito que essas figuras, você pode não acreditar e tal, mas elas são energia, sabe? Você Sim. querendo ou não. Então, por exemplo, você tem fé no João, ele é uma energia que tá ali e pode te Sim. auxiliar a movimentar. Nossa, já estamos esotéricas agora. Jovem Mas místicas, é isso, mas sabe? é isso. São crenças, né? Amigo, e eu acho que hoje trouxemos vários pontos dignos de reflexão aqui, mas o mais importante que eu acho que é sempre a mensagem de respeita as pessoas. Exatamente. Me marcou muito aqui, da gente conversando, o fato de que o João de Camargo foi preso mais de 17 vezes pela prática de curandeirismo. Sim. Deixa as pessoas acreditar no que elas querem acreditar. É verdade. Tipo assim, eu tenho muito problema com um crente que quer impor a sua fé pra outras pessoas. Aí eu já acho errado. Tipo, não tem que impor o que você acredita pro outro. Mas se você tá acreditando em paz no seu lar, Fica na sua, né? sabe? Cada um fica na sua, respeita as pessoas. É tipo quando o crente sabe? vem, passou o Halloween agora há um tempo. Ai, sim. Você viu o vídeo da mulher que a cachorra veio com roupinha de Halloween? Ela ficou tipo, Não. Deus, tira isso do demônio da minha cachorra. Eu fiquei tipo, gente, então, meu Deus, deu uma roupinha de gente. abóbora, sabe? Amigo, me choca ver que ainda hoje, em 2023, o ano da inteligência artificial, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Amiga, a inteligência pode ser artificial, mas a nossa é burra, A né? nossa é burra, natural, né? Gente, tanto desrespeito, racismo, preconceito no geral, sabe? Tipo, gente, eu acho, vamos ter mais respeito com as pessoas, suas crenças, suas religiões. Não é só porque o outro é diferente ou crê em coisas diferentes do que você acredita, que ele não seja um ser humano que merece respeito e dignidade. É isso, lacrei, pode acabar amiga, o episódio. Não tem mais o que falar. É exatamente isso. E eu não tenho mais uma coisa pra falar aqui, sim. Tu fala. Vamos conhecer nossa história, vamos conhecer Sim. as personalidades e pessoas interessantes de se conhecer, não é Sim. mesmo? Porque assim... Não é só a VTube, que era de Sorocaba, que você tem que conhecer. Exatamente, ó, tem VTube e Irmãos Bert, 2 toscos. Sim. Aí tem a Bruna Surfistinha, que é uma figura importante de Sorocaba, Lorelai Fox, é legal. Sim. Então assim, mas figuras históricas, sabe? Porque às vezes a pessoa fica presa em... Não, e olha que personalidade legal que a gente tem aqui, Sim. tipo um santo, sabe? Uma pessoa que se Sim. tornou um santo milagreiro, que tem uma o história você super falou, interessante. independente da espiritualidade, ele ajudou pessoas, ele fez caridade.
qualidade, ele fez é o verdade. bem. E assim, gente, eu queria fazer aqui um disclaimer, lembrando que a gente deu uma pincelada na história de João de Sim. Camargo. A gente deixou de A história fora. dele é muito mais rica, Sim, né? a gente deixou de fora muitos contextos históricos Sim. do que estava rolando na época. A gente não sabe se ele mexeu com gente que não deveria mexer ali por essa questão de ter sido preso. Às vezes ele Sim. tava ali bagunçando algo que não deveria ter. Espiritualmente falando? Não, amiga, Ah. tipo, politicamente falando mesmo, sim, sabe? com Tipo, será que ele certeza. mexeu com gente grande que não. Certeza. Sabe? Porque a gente sabe que o nosso Brasil. A ele é bancada dono- evangélica não surgiu ontem, né? Exato, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, assim, se você se interessou pela história do João de Camargo, vai atrás. Sim, eu sei que assiste o filme, sim, né? recentemente conhecido meu, o Santiago, ele é artista plástico e ele fez uma maquete da Capela do Senhor do Que Bonfim. legal. Ele é especializado em fazer essas maquetinhas assim pequenininhas. Aham. E ele fez pra algum aniversário de alguma coisa que tava Aham. tendo lá e foi super legal, assim, teve Ai, toda uma que legal. cerimônia. Então, assim, se eu não me engano, tá exposta até lá essa maquete. Legal. Enfim, vale a pena ir lá conhecer. Eu já Vai. quero ir lá conhecer a capela, que eu ainda não fui. O Leopoldo tem eu já vontade de ir fui. também. Ai, vocês vão amar. E eu quero ir no túmulo dele pra ir Vamos lá no ver. túmulo, amigo. Vamos, Então vamos. vamos encerrar o amiga. episódio, vai Vamos passar encerrar no por aqui, túmulo. gente. Com o som de todos os tabus sendo quebrados nesse episódio, a gente encerra por aqui. Mas a gente pode continuar conversando pelas redes sociais. Sim. Siga a gente lá no Instagram, @conversandinho.podcast. E se você quiser, pode me seguir também no meu perfil pessoal, o @willbzrra. Vários conteúdos de qualidade, gente. Quando tem conteúdo que dá gatilho, tipo barato, ele até avisa antes. Eu Então aviso. pode seguir sem Isso medo. aí. E se você quiser, me siga também, porque eu posto vídeos, textos, reflexões e muitos conteúdos de comunicação no @amulherquefala demais, lá no Instagram, TikTok e no Medium. Isso aí, se você gostou desse episódio, manda pra um amigo aqui do interior ou com um amigo que não é do interior, mas que vai gostar da nossa conversa de hoje, um amigo que curte história ou Sim. algum devoto do Nhojoão. Nhojoão, É verdade, né? fala assim, se a gente esqueceu de alguma coisa, comenta Conte lá. pra gente, É. quem sabe a gente faz o parte 2. É verdade, Não é outras não? figuras históricas também de Exato. Sorocaba. E por hoje a gente fica por aqui, gente. Vai lá curtir o restinho do feriado. Um beijo e até a próxima. Beijo no coração, uhul!